Meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vocês devem ter percebido, estamos aqui em um formato diferente. Bom, hoje nada mais é do que a primeira aula de francês, a primeira aula de infinitas outras aulas que irei começar aqui nesse canal. Acredito eu que os vídeos anteriores tenham servido o suficiente para me apresentar a vocês, para que vocês entendam o meu método, a minha proposta no ensino dessas línguas. E acho que já é tempo de iniciarmos aqui os vídeos propriamente ditos didáticos, de ensino mesmo, de cada uma das línguas. E, bom, meus amigos, essa é a primeira aula do curso de francês aqui do canal. Primeira, inicial, de muitas e muitas e muitas e muitas aulas. Bom, como primeira aula, eu escolhi aqui, vocês já devem estar vendo, uma fábula de Jean de La Fontaine, Le Chêne et les Roseaux. Les Roseaux. Antes de iniciarmos aqui, eu gostaria apenas de dar algumas notinhas. Bom, é uma aula para completos iniciantes mesmo. Então, se você está começando agora em francês, já é extremamente possível começar por aqui. E eu, inclusive, lhe aconselho a começar por aqui. Vai ser muito interessante e muito divertido. Bom, esse curso é para completos iniciantes, mas ele já parte de uma premissa madura. Que premissa? A premissa de que vamos consumir material autêntico. Ou seja, nós vamos ler francês de verdade, digamos assim. Não um conteúdo adaptado. Vão ter aulas que nós vamos ver um francês mais adaptado? Terão essas aulas. Existirão. Mas, na maioria do tempo, na maioria das aulas, será um texto de verdade, de literatura, de um francês verdadeiramente autêntico. Bom, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque, embora sejam textos mais difíceis para iniciantes, os iniciantes já vão se adaptando. Vocês que estão começando agora já vão se adaptando a um francês de verdade, a um francês genuíno. E isso traz uma satisfação muito grande, porque no término dessa aula vocês vão ter, como que eu posso dizer, compreendido um trecho de La Fontaine, um trecho verdadeiro, nada de adaptações. Um grande escritor francês escreveu isso aqui e vocês vão ter compreendido isso. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Então, apesar da dificuldade inicial na compreensão de trechos de textos mais difíceis, ainda assim o ganho é enorme e a satisfação é grande. Bom, meus caros, aqui é um trechinho de uma fábula, O Carvalho e o Junco, Le Chêne et les Roseaux, de Jean de La Fontaine. De Jean de La Fontaine, o grande escritor francês, o grande fabulista, o homem que definiu o gênero de fábulas europeias a partir de seu momento. E tem um vídeo aqui no canal falando de Jean de La Fontaine. Se você não viu, recomendo ver. Ficou um vídeo muito bom. E bom, meus caros, o que eu vos peço, como uma última nota aqui, é resiliência mesmo, paciência. Não há nada demais não entender tudo. Se você está iniciando, nem precisa compreender nada mesmo. Apenas escute o que eu tenho a dizer, tente memorizar o que eu pontuar aqui, tente entender como as palavras funcionam e não há pressa, não há desespero para aprender francês. O aprendizado de uma língua, ele é lento mesmo, ele demora, mas ele é satisfatório. Saiba que se você sair deste vídeo aprendendo uma palavrinha, já é muito por hoje. No outro dia nós aprendemos uma outra. Mas eu tenho certeza que você vai aprender bem mais que uma palavra. Pois bem, já estamos demorando demais aqui. Iniciemos aqui. Le chêne et le roseau. Les roseaux. O carvalho e o junco. O carvalho e o junco. Esse é um trechinho final da fábula, certo? Portanto, vou explicar mais ou menos qual é o contexto da fábula. Bom, estava lá, em um campo, um carvalho e um junco. Um carvalho é uma árvore de grande espessura e uma árvore extremamente resistente. E um junco já é uma planta mais rasteira, extremamente mais baixa, com um tronco mais flexível. E estava lá o carvalho e o junco. O carvalho começa a se gabar de suas qualidades, de sua resistência, de seu modo forte de ser, de sua forma propriamente dita, começa a se gabar ao junco. O junco, todo pequeno, todo frágil, flexível, apenas observa.
Bom, Junco muito esperto, no final de ter escutado todo aquele orgulho, aquelas palavras de vaidade, de orgulho do Carvalho, o Junco diz: tudo bem, vejamos, vejamos na tempestade, vejamos numa situação propícia. Vamos ver quem melhor resiste. Pois bem, chega uma tempestade, vem um vento e vocês já devem estar pressupondo o que acontece, né? O Carvalho, todo imponente, não ousa se curvar, permanece. Recebe aquele vento no peito. O Junco, frágil, flexível, se curva ao vento. A tempestade perdura, se delonga. O Carvalho, por fim, racha e se quebra, se parte. O seu tronco é arrancado do chão. O Junco, humilde e todo curvado, permanece intacto. A tempestade passa, o Junco morre, o Carvalho morre e o Junco permanece. Pois bem, é mais ou menos isso a fábula, e o trechinho que eu selecionei é bem o trechinho final, que é o trecho mais digamos assim, um trecho principal mesmo, onde está a conclusão da fábula em si. Eu vou ler primeiro em francês, apenas para que vocês ganhem familiaridade, vocês escutem. Se não entender nada, tudo bem, é ótimo, é normal, estamos iniciando. E tentem apenas escutar o idioma, perceber o ritmo da língua, a forma como o francês soa, ter familiaridade. Vou ler em francês primeiro, em seguida vou dar uma tradução geral. Vamos lá. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont le pied touchait à l'empire des morts. Perfeito. Bom, vou dar uma tradução geral, depois a gente vai explicando verso por verso. Le vent redouble ses efforts. O vento redobra os seus esforços. Le vent redouble ses efforts. Et fait si bien qu'il déracine. E faz tão bem, ou seja, e faz isso tão bem que arranca as raízes, qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine. Arranca as raízes daquele cuja cabeça, de quem a cabeça ao céu era vizinha. Celui de qui la tête au ciel était voisine. Bom, aquele de quem a cabeça ao céu era vizinha, era próxima, seria o Carvalho. O Carvalho alto e imponente quase tocava a cabeça, quase tocava o seu cume no céu. Ou seja, o vento redobra seus esforços, suas forças, e faz tão bem que arranca as raízes daquele que a cabeça era próxima ao céu, de cuja cabeça era próxima ao céu. Et dont le pied touchait à l'empire des morts. Aqui uma forma bem poética que La Fontaine utiliza para dizer que as raízes do Carvalho eram profundas. Et dont le pied, e cujos pés, ou seja, os pés do Carvalho seriam as raízes. Et dont le pied touchait à l'empire des morts. E cujos pés tocavam ao império da morte. Ao império dos mortos, perdão. E cujos pés tocavam ao império dos mortos. Bem bonito a forma como se coloca. Império dos mortos, vocês devem pressupor, é o Tártaro, o inferno. E cujas raízes, de tão profundas que eram, tocavam quase o império dos mortos. Pois bem, é basicamente esse o trechinho. E agora nós vamos ver, verso por verso, eu explicando cada coisinha, cada palavra e dando a tradução necessária. Vamos aqui. Le vent redouble ses efforts. Le vent redouble ses efforts. Aqui a gente começa falando do vento, ou seja, o vento da tempestade. Le vent redouble ses efforts. O vento redobra os seus esforços. Redouble. Redouble vem do verbo redoubler. Redobrar. Ou seja, o vento multiplica os seus esforços, aumenta a sua força. Redouble ses efforts. A gente percebe aqui ses efforts
seus esforços, esse Szinho se conecta com esse E da palavra effort, esforços. Le vent redouble ses efforts. E isso acontece bastante no francês, em que uma palavra termina com consoante e a próxima se inicia com vogal, como a gente vê aqui. Ses efforts, ses efforts. Então esse S mais esse E da próxima palavra se transforma em um som de Z. Efforts. Le vent redouble ses efforts. Uma outra dica de pronúncia valiosíssima. Em francês, quando a palavra se termina com consoantes, muitas delas são mudas, muitas delas não se pronunciam. Ses efforts, esse TS, por exemplo, não é pronunciado. A gente pronuncia apenas até o R aqui. Effort, ignorando a pronúncia desse TS. Não é efforts, é effort, effort. Le vent redouble ses efforts. O vento redobra os seus esforços. Logo aqui no princípio, a gente já vê o le, que é o artigo em francês, que é o equivalente ao nosso o vento, le vent, o vento. Então nós temos le vent redouble ses efforts. Por favor, pronunciem depois de mim. Le vent redouble ses efforts. Perfeito. Pois bem, primeiro versinho compreendido. Et fait si bien qu'il déracine. Et fait si bien qu'il déracine. E faz tão bem, ou seja, ele redobra os seus esforços de forma tão bem feita que ele déracine, que ele arranca as raízes. Et fait si bien qu'il déracine. Déracine, celui de qui la tête au ciel était voisine. Ele déracine, ele arranca as raízes daquele, o vento arranca as raízes daquele de quem a cabeça era próxima ao céu. Ou seja, o vento arranca as raízes do carvalho. Et fait si bien. Esse E é o nosso E. E faz, et fait, si bien que, essa expressão equivale si bien que é igual a tão bem que, si bien que, é uma notinha a esse bien, não é bien, a gente não pronuncia bien com um N no final, e o som de I e E convencional. Não, é bien, e não precisa pronunciar esse N no final, não é bien, não. Bien. Et fait si bien qu'il déracine. E faz tão bem que ele arranca as raízes. Muito bom esse verbo déracine, que vem do verbo déraciner. Interessante, pelos motivos que vou dizer agora. Déraciner, arrancar as raízes. Arrancar as raízes, déraciner. Déracine. Vem da palavra racine, que significa raiz. Racine. Aí se adiciona um D. Ficando déraciner. Deixa eu dar um espaço aqui. Et fait si bien qu'il déracine, ou seja, ele arranca as raízes. Déraciner, tirar as raízes. Como desfolhar, tirar as folhas em português. Déraciner, tirar as raízes. O vento, portanto, faz tão bem que tira as raízes. Qu'il déracine, c'est lui. Aquele. C'est lui de qui la tête au ciel était voisine. Aquele de quem a cabeça, tête em francês significa cabeça,
celui de qui la tête, aquele de quem a cabeça, au ciel, a cabeça ao céu, au ciel, était voisine. Era vizinha, literalmente. Mas vizinha no sentido de era próxima. Celui significa aquele. Tête, cabeça. Celui de qui la tête, au ciel. Essa é uma preposição. Cabeça ao céu. Tête au ciel. Esse o, o francês tem muito disso, meus caros. Conjuntos de vogais que possuem apenas um som só. Apenas um som. Apenas um fonema. O é esse caso. Esse o a gente não pronuncia como au, não. Esse o é sempre o som de um o. La tête au ciel. A cabeça ao céu. Était voisine. Era próxima, era vizinha. Voisine. A gente percebe um outro sonzinho muito importante aqui, que é o som do OI. Aquele clássico wa em francês. Voisine, voi, voilà, moi. Voisine, voisine, vizinha. Celui de qui la tête au ciel était voisine. Bom, celui de qui la tête au ciel était voisine. Perfeito. Mais um conselho de pronúncia. O francês é uma língua fechada. Esse é mais um conselho geral de pronúncia mesmo. É uma língua que não é tão expansiva quanto o português. Em português, as nossas vogais, os nossos sons são todos muito pronunciados, muito abertos. Tudo que nós lemos, nós pronunciamos. O francês é ao contrário. É uma língua mais contida, uma língua mais fechada. De certa forma, muitas pessoas veem isso como elegância e acham o francês bonito justamente por ser uma língua castiça nesse quesito. Não é uma língua amostrada, não é uma língua expansiva. E é muito bom, sempre que ter em mente ao falar francês, tentar ao máximo fechar mesmo a boca, fazer um sonzinho abafado. Celui de qui la tête au ciel était voisine. Celui de qui la tête au ciel était voisine. Sempre contido. Muito importante. Voisine. É uma língua suave, é uma língua contida, é uma língua bem bonita. Ou seja, o vento arranca as raízes daquele de quem a cabeça ao céu era vizinha. E cujos pés, et dont le pied touchait à l'empire de mort. Et dont le pied touchait à l'empire de mort. Et dont le pied touchait à l'empire de mort. E cujos pés tocavam ao império dos mortos. E dont le pied, novamente o e, equivalente ao nosso e de preposição. Et dont le pied, esse dom significa cujo, et dont le pied e cujos pés, et dont le pied, pés de quem? Do carvalho. Et dont le pied, o vento arranca os pés do carvalho, que são as raízes, et dont le pied touchait à l'empire des morts, e cujos pés, le pied, os pés, pied, mais uma vez a gente não pronuncia esse D e esse S no final. É apenas pied, não é pieds, não, simplesmente pied, toucher. Toucher. Esse toucher é do verbo toucher. Toucher, que significa tocar. Toucher. Je touche. Eu toco. Et dont le pied, cujos pés tocavam, dont le pied touchait à l'empire de mort. Tocavam ao império, tocavam o império. L'empire. A gente percebe que muitas palavras, vocês devem ter percebido, muitas palavras em francês se assemelham a palavras em português. Isso torna o aprendizado, a memorização, muito mais tranquila do que, por exemplo, memorizar palavras em polonês. Então, et dont le pied touchait à l'empire de mort, ao império dos mortos. L'empire, bem parecido com o império, dos mortos. Mort, bem parecido com mortos.
Então, temos aqui empire. Um minutinho. L'empire. L'empire. Império. Demeure dos mortos. Et dont le pied touché à l'empire demeure. Não pronunciamos esse TS, da mesma forma que não pronunciamos esse DS. Aqui a gente tem uma contração, o artigo, que termina com vogal, se juntando le mais o empire. Esse, para que não fique uma cacofonia, l'empire, o francês faz o seguinte, ele elimina esse E e coloca um apóstrofe. Então fica l'empire, como está aqui, l'empire. Mas esse Lzinho com apóstrofe significa que é um artigo, le empire. Mas, para não ficar repetindo as coisas e gerar cacofonia, l'empire. Perdão, l'empire. Pronto. L'empire. Mais uma vez, et dont le pied touchait à l'empire demeure, e cujos pés tocavam ao império dos mortos. Pois bem, eu acabei não pedindo para vocês pronunciar os versos anteriores, acabei me esquecendo de fazê-lo, mas podemos fazer agora desde o princípio uma nova leitura, e eu peço para que vocês, eu vou pronunciando verso por verso, e vocês, eu vou dar o tempo, vocês vão pronunciando junto comigo, logo depois da minha leitura. Pois bem, vamos lá ao início. Vou ler o verso, em seguida vocês pronunciam. Fazemos assim até o final. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont le pied touchait à l'empire demeure. Perfeito. Muito bom. Bom, meus caros, todas essas explicações, essas palavras, esse vocabulário, tudo isso aqui basicamente se resume ao estudo que eu compreendo como um estudo ideal de um idioma. A gente pega um texto, um material autêntico, se imerge nesse material, contempla esse material, essa leitura, e dele tira o aprendizado. Dele aprende o francês, o inglês, o polonês, a língua que for. É nessa tentativa de compreender, é nessa tentativa de compreensão que se aprende, que se memoriza. Por quê? Porque temos um objetivo. Neste vídeo, o objetivo foi compreender um trechinho de La Fontaine. Perfeito. E foi assim que eu aprendi. Foi lendo os textos, tentando compreendê-los, anotando, fazendo minhas notas. Basicamente isso. Isso é um resumo perfeito do que foi e do que é os meus estudos de idiomas. Estamos aqui contextualizados, ou seja, o francês ele é vivo, ele está dentro de uma história, e o nosso cérebro ele dá uma importância gigantesca a um contexto, como eu já disse nos vídeos anteriores. E a gente percebe que é prazeroso compreender. Isso aqui não são simples frases casuais de um contexto social já comum para nós. Não, estamos compreendendo aqui versos de um grande poeta. Versos que possuem uma carga cultural gigantesca. E isso facilita muito o aprendizado de idiomas. Bom, meus caros, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam, releiam. O aprendizado ele acontece não simplesmente na aula, não simplesmente na explicação em si, mas ele acontece principalmente no momento de contemplação, no momento em que você para, ler e reler, ler e reler. É uma atividade quase que ascética, uma atividade quase que monástica. Você vai repetindo aquilo como se repete uma prece, até aquilo se internalizar, até aquilo ficar em você. E não há segredo. É simplesmente praticar, é simplesmente ler, tentar compreender, fazer as suas notas, fazer as notas das palavras, as notas das expressões, e revisar essas notas, revisar tudo isso. E, bom, meus caros, não há segredo.
com o tempo, vocês vão ficando íntimos de tudo isso, de cada uma dessas palavras. Para você que inicia agora, isso tudo é muito novo, pode parecer muito denso, mas acredite, é dessa forma que bem se aprende. É mergulhando mesmo num bom francês, estudando, desvendando esses trechos, esses pedaços do idioma, que verdadeiramente se aprende. Se você assistiu até aqui, muito obrigado mesmo. Você está no meu coração. E é isso, pessoal. Bons estudos, fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.